Este é um vídeo dedicado aos meus alunos sobre antropologia cultural. Uma revisão rápida do caminho que a antropologia cultural tomou ao longo da história. Lembrando que a antropologia como ciência, ela surge como uma ciência ocidental, uma ciência europeia. E os seus primeiros passos, vamos dizer que o embrião da antropologia, o que François Laplantine denomina de pré-antropologia, é o encontro da civilização ocidental com outras civilizações, o encontro do Ocidente com outros povos. Esse encontro foi marcado do que nós chamamos de etnocentrismo ou eurocentrismo. A Europa se usa como medida para julgar o outro, aquele que se encontra. Vamos dizer que na natureza humana, o encontro com o diferente é sempre avaliado da maneira como nós o observamos, sustentada essa observação em cima dos nossos valores, do que nós consideramos como correto e incorreto, o lógico, o não lógico, o coerente, o incoerente, o bom e o mal. Nesse encontro, o Ocidente, Laplantine aponta isso analisando uma obra de Bartolomé de las Casas, mostrando que a relação da ação ocidental é uma relação de aculturação, de tentar fazer com que o outro se encaixe na cultura do Ocidente. Por isso o termo o bom e o mal selvagem. O bom selvagem é a visão que muitos padres católicos, dominicanos, jesuítas, por exemplo, e mesmo franciscanos, colocaram sobre aqueles que observavam os povos originários, os indígenas. Os consideravam puros, ingênuos, bons. Bons e que o pecado que praticavam, a vida que levavam na selva, das relações que tinham, das práticas que faziam, eram práticas ingênuas. Faziam porque não conheciam a verdade, faziam porque não conheciam o bem da verdade como ele é, por isso precisavam ser catequizados, cristianizados. Então, esses povos originários que habitavam a América eram para os jesuítas pessoas que precisavam apenas de uma coisa: viverem como bons cristãos, serem bons cristãos. Precisavam ser convertidos. Eram bons, mas para descobrirem a verdade, a catequização seria a solução. Transformá-los no ocidental. Já aqueles que consideravam serem maus selvagens, os povos originários, e aí ele pega a fala de Sepúlveda, o jurista espanhol, esses indígenas eram pessoas pecaminosas, ruins, mal intencionados, seres dominados pelo mal. Precisavam ser ou escravizados ou exterminados. Independente da visão do bom ou do mal, eram selvagens. E o termo selvagem é a medida do Ocidente dizendo ao outro que ele é inferior. Essa selvageria, esse conceito de selvageria, predominou por muito tempo. A elaboração de uma antropologia mais adequada, a elaboração de uma antropologia mais sustentada na racionalidade, não deixou de considerar o selvagem selvagem, aquele desconhecido sendo medido pelos modelos ocidentais. Rousseau, pensador liberal suíço, que teve durante toda a sua vida um princípio de democracia e liberdade, consideravam que os selvagens eram felizes, eram bons selvagens também. Eram felizes porque viviam sem leis, viviam na sua originalidade, sem a propriedade privada, que para Rousseau é a fonte de toda a desigualdade e também de todo o mal, da ganância. Logo, o Ocidente manteve essa visão durante séculos. Quando a antropologia surgiu como campo de conhecimento, nós temos Henry Morgan, Lewis Henry Morgan, no século XIX, que acreditava que os povos que o Ocidente se deparava eram povos que precisavam ser analisados, mas eles estavam numa condição, vamos dizer que inferior, primitiva, sem evolução, sem um desenvolvimento complexo e eficiente como a civilização ocidental. Então, para Morgan, por mais racional que se tentava entender as estruturas, as condições e as relações estabelecidas por esses povos estranhos, eles eram inferiores.
esses povos estavam numa condição de inferioridade, porque ainda viviam no que ele chamava ou de barbárie ou de civilizações primitivas selvagens. O ocidental era o topo do que ele chamava de civilizado, de civilização. Lembrem-se que uma história que hoje faz parte do imaginário da infância, ou mesmo das histórias que marcam a nossa cultura, a lenda do Tarzan, o rei das selvas, expressa bem o princípio de Morgan. O homem ocidental branco está fadado a ser dominador e dominante, independente da civilização aonde ele se encontre. Tarzan, que como bebê sobreviveu a um massacre de tribos africanas, criado por uma gorila, virou o rei das selvas. Tarzan, por ser branco, demonstrou toda a sua tendência de dominação. Esse princípio do discurso de Tarzan é também multiplicado, é também propagado e difundido em diversas formas e conceitos que se tem sobre os outros povos que não têm os princípios e os valores ocidentais. Então, o Ocidente é, sem dúvida, uma medida para essa antropologia que nós chamamos de evolutiva, o evolucionismo. A espécie humana vive uma evolução constante no qual a civilização ocidental é o topo. A civilização ocidental está no ponto mais alto dessa evolução. Quem vai criticar isso são dois antropólogos que são um marco da antropologia na atualidade: Franz Boas e Bronislaw Malinowski. Franz Boas é fundador do que a gente chama de relativismo. Para ele, não há que julgar, não existe superioridade de uma civilização sobre outra, não há medida. Cada civilização tem sua organização, cada civilização tem sua complexidade, cada civilização tem sua forma de atribuir ações, valores, sentidos àquilo que a civilização considera como importante e fundamental. Então, para Franz Boas, se queremos entender uma civilização, temos que abrir mão de qualquer modelo, de qualquer pré-conceito. Devemos entender a civilização pela experiência e pesquisa por ela mesma. Não há medida para julgar o outro, é entender o outro por ele mesmo. Franz Boas se dedicou a isso estudando nos Estados Unidos, na América do Norte, os esquimós, que lhe apaixonou. Depois virou um professor e virou líder da antropologia cultural, formou uma escola de antropólogos culturais nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia. Vale lembrar que Gilberto Freire, um clássico da antropologia brasileira, foi aluno de Franz Boas. Bronislaw Malinowski, que é o fundador ou um dos mais expoentes da antropologia que nós chamamos de funcionalista, ele considera que não é só a observação, não é só o olhar o outro por ele mesmo, mas é viver como ele. Malinowski viveu entre os Trobriands e, durante muito tempo, mais de um ano, captou junto com eles a condição que eles viviam. Era um deles. Vamos dizer que incorporou, colocou a pele do outro sobre a sua e buscou, na vivência de ser o outro na condição que ele é, entendê-lo em todos os sentidos e condições da vida que levava. Captar, como o próprio Malinowski dizia, um gravador, sem preconceito, a condição que o outro vivia e a maneira como ele se organizava. Era assim que, para Malinowski, nós podemos ter a essência da condição do que o outro é, entendê-lo profundamente. Essas duas formas de antropologia, três formas de antropologia, evolucionista, relativista e funcionalista, são considerações que estão na antropologia até hoje. Por mais que o evolucionismo, na minha opinião particular, de boa parte de quem estuda antropologia, está superado. Na atualidade, a antropologia tem se dedicado a estudar o próprio Ocidente, a própria civilização ocidental tem se dedicado a estudar os ambientes construídos dentro da própria civilização que o Ocidente se impôs ou consolidou. Dos diversos ambientes construídos no mundo, vinculados ao Ocidente, como o Ocidente acabou mudando esses ambientes. Por isso que, na atualidade, a antropologia é uma ciência, um campo de conhecimento fundamental para se discutir a complexidade das relações que se estabelecem, as identificações de tribos e segmentos sociais, também dos bairros, das comunidades,
dos grupos e atividades, até mesmo nas organizações, nas empresas, a antropologia se torna um campo vital para a compreensão dos valores que se estabelecem nas relações humanas, de como os seres humanos, nos ambientes onde se organizam, estão estabelecendo sentidos e ações, o que sustenta essas ações e esses sentidos. Aqui eu deixei então um resumo rápido para que você compreenda a lógica da antropologia na atualidade. Claro que hoje nós temos pensadores fantásticos. Michel Foucault, por exemplo, um dos maiores pensadores do século XX, Claude Lévi-Strauss, considero que um dos antropólogos contemporâneos de maior riqueza na compreensão do que é o ser humano em sua civilização e a condição de organização dos grupos humanos através da simbologia, das expressões. Sem esquecer também de Jean Baudrillard, Pascal Bruckner e Zygmunt Bauman. Esses pensadores que criticam a atual sociedade que alguns chamam de pós-moderna, mas eles, Jean Baudrillard, chama de sociedade do consumo, a civilização do consumo, a simbologia para o consumo, como Pascal Bruckner afirma que nós estamos infantilizando, estamos vitimando um ser humano devido à nossa organização simbólica da particularidade excessiva, da individualidade excessiva. Já Bauman, Zygmunt Bauman, famoso, talvez o mais badalado desses pensadores contemporâneos, morreu recentemente. Ele considera que estamos numa sociedade que ele chama de líquida, uma sociedade que busca na intensidade das relações uma forma de satisfação ilusória, já que não temos mais relações que se sustentam de maneira permanente ou, contrapondo ao que ele chama de líquida, relações mais sólidas, duradouras. Estamos numa sociedade onde tudo é passageiro e a indústria da simbologia do consumo expressa exatamente isso. Espero que tenha ajudado esse resumo rápido sobre o que nós estamos discutindo na antropologia cultural. Um grande abraço, obrigado a todos e até uma próxima.